Histórias emocionantes, desafiadoras, arrepiantes, carregadas de superações que vão transformar a sua vida. E aqui, nos Ecos da Vida. Saudações a todos os internautas, sejam todos bem-vindos ao nosso grande e vosso programa Ecos da Vida. Aqui no Ecos da Vida trazemos histórias picantes e também histórias desafiantes e também superacionais. Passo aqui a palavra. E recordo a todos os internautas que este é a nossa segunda edição. Já passamos a nossa estreia. Essa é a nossa segunda edição. E convido a todos vocês que fiquem sintonizados neste grande programa. Porque temos melhor história para lhe contar hoje. E claro, temos um convidado especial. Temos aqui o nosso convidado, vou pedir que o nosso produtor de Pedro, temos aqui o nosso convidado, Pedro, pois é? Certo. Okay. Pedro, seja bem-vindo ao nosso espaço e também, claro, consideramos que é mesmo o vosso espaço, né? Claro. Temos a ser encontro. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de ter que partilhar um pouco da minha experiência, da minha história com outros jovens, adolescentes, no âmbito geral, com todos que vão acompanhar este programa. Ok, então hoje nós vamos viajar dentro do universo deste nosso convidado especial, o Pedro. Ele que tem habilidades, é treinador de comunicação, né? Penso que algumas informações nós vamos também aqui descobrir com o nosso convidado especial. E hoje o nosso programa é um bocadinho diferente. Estamos aqui no município de Cacoaco, fazer o nosso programa acontecer e prontos, convido a todos vocês que estejam bem ligadinhos porque há dicas bastante importantes que te vão interessar e que vão também acrescentar valor assim, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui saber do nosso convidado, mas eu quando cheguei e disseram-me já o seu nome, o Pedro, eu achei muito interessante. Claro. Pedro, o que é que significa? Olha, na verdade o meu nome completo é Hugo Garcia Manuel Pedro. Todos os meus nomes, na verdade, têm um significado. Além daqueles que os nomes já acarretam, eu também atribuo um significado, né, aos meus nomes e eu vou já explicar o porquê. Ok. Mas eu uso apenas dois nomes, que é o primeiro e o último, que é o Hugo e o Pedro, ok? O Uki, na verdade, vem do Kikongo, né, nas nossas línguas regionais, que se escreve Uki Wantuengo, e que significa a ponta da agulha que guia a linha. A ponta da agulha que guia a linha. Na minha percepção, não é? Uki significa líder, liderança, porque a linha passa onde a agulha passou primeiro, não é? Exato, então para mim isso é liderança. É que na verdade eu já tinha isso dentro de mim quando mais pequeno, né, na adolescência. Mas eu só vim descobrir muito mais tarde, isso já no ensino superior, vim descobrir, né, o significado do meu nome. E aí eu consegui, na verdade, enquadrar aquilo que é a minha habilidade, aquilo que eu faço sem muito esforço e aquilo que meu nome significa. Então isso me empoderou cada vez mais. E depois tem o Pedro. O Pedro, como vocês sabem, é uma palavra, o nome que vem do latim, né, que significa pedra firme, né, ou rocha firme, né, ou firmeza. Então, juntando o significado dos dois nomes, dá líder firme, né? Líder firme. E é isto pelo qual eu me identifico. Sempre que eu olho para a minha liderança, para aquilo que eu faço, me identifico como sendo um líder firme, porque na verdade já passei por muitas situações, mas continuo aqui. Então sou um líder firme. Essas situações que nós em da vida, vamos aqui desvendar um bocadinho, ouvir, na verdade, quais são os desafios e também os cenários, as situações de superação que este líder Pedro teve tentar viver. Olha, aqui lançando uma piada, quando ouvi o nome do Pedro, pensei que fosse o Homem Verde. Claro, evidentemente, normalmente quando eu falo do meu nome, seja criança, como adulto,
lembram-se sempre desse personagem, não é? Mas claro, eu também fico verde, de vez em quando, né? Quando é necessário eu fico verde. Exato, só para descontrair. Mas claro, o meu nome é um nome que tem muito poder, não é? Muito poder, é um nome que tem muita abrangência, não é? Tanto para a minha vida e porque depois esse significado transborda para outros jovens. Então, quando eu falo de mim, falo do meu nome, as pessoas se identificam. Quando eu falo do significado do meu nome, as pessoas se identificam. Mas o significado do meu nome, como eu tivera dito, não é? É um significado que, de facto, eu depois tive que empoderá-lo, não é? Tive que empoderar cada vez mais. Ressignificando. Eu ressignifiquei, não é? A percepção que eu tinha dos meus nomes. Porque eu tinha uma percepção contrária, né, dos meus nomes. Às vezes, acontece que quando nós nascemos, né, os nossos pais nos atribuem um nome que muitas vezes não é um nome, né, um nome forte, é um nome que tem um significado positivo. Né? Mas, por exemplo, que muitas vezes a sociedade acaba a contribuir um bocadinho só na questão de muito, nesta altura que não para os jovens que não tiver o nome de Clênio, Josiclênio, Wilson, coisa assim parecida, parece que não está na atualidade. Não está na atualidade. Mas assim, isso é apenas uma ilusão do mundo, não é? Porque nós, quando vamos falar propriamente de transformação, quando vamos falar de mudança profunda, quando o jovem quer de facto mudar, deve começar por viajar dentro de si mesmo, né? Deve começar a entender o significado primeiro do seu nome, porque o nome tem muito a ver com a nossa identidade enquanto pessoa, enquanto personalidade, né? Enquanto jovem, você não sabe o significado, não estou a falar do nome, eu estou a falar do significado que tem o teu nome. Acaba causando um bocadinho de impacto. Sim, porque cientificamente falando, eu sou treinador comportamental também, eu falo disso com muita autoridade. Cientificamente falando, não é? Nós não somos aquilo que vivemos, as nossas experiências, não. Nós somos o significado que damos às nossas experiências. Não, percebe? Não. Então, caros internautas, o nosso programa já está a começar a aquecer. É que, pronto, dicas fortes aqui são sortadas e você que está do outro lado tiver uma caneta, faça questão também de apontar um bocadinho, porque isto poderá solidificar ou ainda também poderá fortificar o seu processo de aprendizagem, porque aqui não só trazemos histórias de superação, como também trazemos para si conteúdos bastante interessantes. E voltando para o nosso convidado, agora, pronto, penso que há muitos assuntos interessantes que nós precisamente devemos abordar. Por acaso. Mas vamos começar primeiramente no quem. O quem passa a ser bastante importante dentro do nosso programa Ecos da Vida. Afinal de contas, já sabemos o nome, também como surgiu, como empoderou o seu nome. Gostávamos de saber quem é o Pedro, afinal de contas. É uma pergunta simples para responder? Simples porque eu me conheço, não é? Simples porque eu me conheço, mas também levaria algum tempo que é para poder dizer no todo, não é? Mas eu posso dizer que quem eu sou? Eu sou o Pedro, não é? Sou o Pedro, o Hugo Garcia, não é o Pedro. Sou o terceiro filho dos meus pais. Eu sou ou estou formado em economia. Também estou formado em Life Coach, treinador em Life Coach. Sou escritor com 2 livros publicados no mercado nacional e internacional, mais propriamente no Brasil e Moçambique, né? Estou também né, formado em mais de 46 formações, né, profissionais, sim. Estamos a falar de mentalidade de alta performance, estamos a falar de inteligência emocional, módulo 1, 2, estamos a falar de comunicação, oratória, ou seja, são várias formações que eu tinha que ir buscar, que é para poder me empoderar cada vez mais
e ser um jovem referência, né? Ser um jovem com algum poder de falar sobre comunicação, de falar sobre oratória dentro do nosso momento. Então, eu sou isso e também sou, digamos, um jovem muito prestativo, né? Eu sou uma pessoa que presta-se muito, doa-se muito às causas sociais, né? Como sabe, sou também proprietário da maior biblioteca comunitária a nível do município de Itacoaco, né? Com mais de 5 mil livros. Não sou muita coisa, né? Mas, em suma, eu sou isso. E também sou amigo dos meus amigos, né? Eu gosto muito de interagir, conversar, agregar valores, conversar temas que de facto agregam valor na minha vida pessoal e profissional. Sou uma pessoa bastante seletiva, isso não é ignorância, é poder de escolha, né? Eu gosto muito de selecionar com quem eu vou conviver, isso é muito importante para mim. De certa forma, porque também o ambiente acaba a influenciar. E acabaste agora de dizer, né? Antes de tocarmos nesse assunto, a sociedade influencia muito quem nós somos. Então eu tenho de escolher com quem é que eu vou conviver, com quem é que eu vou abordar os meus assuntos, a minha vida, as minhas conversas, porque na verdade hoje a sociedade, o mundo está muito violento, vou colocar aqui entre aspas, né? Porque nós temos que saber sempre, escolher sempre quem são os nossos, quem devem ser os nossos amigos, quem devem fazer, quais são as pessoas que devem de facto fazer parte do nosso núcleo de amizade, porque nós somos em média as 5 pessoas com quem convivemos. Então, automaticamente, tu acabas por fazer algo que racionalmente você não quis fazer. Ok, automaticamente. Por conta da influência dos nossos amigos, das nossas amizades. Quando você se dá por conta, você já fez. Então é preciso sempre escolher com quem que você vai conviver. Isso é muito importante quando falamos de personalidade. Ok, então aí está, ficou a dica do nosso convidado, o Pedro, que nós precisamente devemos ver com quem estar, as nossas amizades. Isso, de facto, o nível de amizade é bastante importante, porque se estiveres a andar com 5 pessoas que têm desvio comportamental, então tu poderás ser a sexta pessoa. Então é importante que olhemos, sobretudo, pelos nossos ambientes, com as pessoas com quem a gente poderá estar. Aí está a dica ficada ou deixada pelo nosso convidado, o Pedro. Agora, gostava aqui de saber algumas histórias, desafios que deve enfrentar para se tornar quem tu és agora. Falo, quando eu perguntei quem tu és, e acabaste aqui de descrever a sua formação académica e também bens. Uma das experiências que quero saber tem a ver com isso também. Uau! Tem a ver com cursos. Exatamente, porque não foi fácil, né? Desculpa lá ter tirado a palavra. Não foi fácil ter que fazer mais de 20 cursos, né? Numa época de crise. Como é que fez? 20 cursos? Sim, são 21 primeiro. Foram 21, então cursos, né? Formações, eu gosto de colocar nessa forma, formações, né? Foram 21 formações, né? Que eu fiz, de facto, formato online e presencial, algumas gratuitas, outras pagas, né? Numa fase em que o país estava a enfrentar a Covid-19, né? Foram 21 formações, porque eu tive que... Mas todas estas não foi no formato presencial, foi algumas no formato presencial e outras no formato digital. Tem mais formações no formato presencial. Então, as minhas certificações são mais no formato presencial, mas hoje também eu valorizo muito as formações online. Exatamente. E quando falo de formações online, não estou a falar de assistir vídeos, né? Eu estou a falar de fazer parte de turmas, né? Mas de forma online. O que é diferente do que nós temos estado a dizer, das formações que muita gente diz que eu estive lá no YouTube, assisti um vídeo, fiz uma formação. Não. As minhas formações todas têm certificação e as minhas certificações são muito bem respeitadas e reconhecidas a nível mundial. Sim, por isso é que eu gabo-me sempre de falar dessas formações, sim, porque tem muito impacto. Por exemplo, a minha formação de inteligência emocional fiz em formato online. Tem 2 certificações, de módulo 1 e módulo 2. Módulo, ou seja, no formato online, através
da faculdade IBC, né? Hoje é faculdade, mas anteriormente era Instituto Brasileiro de Coaching. Exatamente. Então, hoje eu sou uma pessoa, né, que consiga gerir devidamente as suas emoções, controlar devidamente as suas emoções. Eu também formador na área, porque fui formado pela faculdade IBC. Muitos desafios que Muitos podem enfrentar. desafios, e falo propriamente de custos, né? De valor que eu tinha que pagar, tinha que tirar do bolso para pagar, porque era uma altura de incertezas, né? Porque a Covid-19 trouxe-nos muitas incertezas, nós não sabíamos o que vem a seguir, o dia da manhã, mas ainda assim eu tirava do pouco, né, que eu tinha que é para poder fazer as formações. E hoje, quando eu olho para mim, eu consigo perceber que valeu a pena ter que tirar aquele valor, ter que sacrificar a minha formação acadêmica, que é para poder então pegar nesse dinheiro e pagar esses cursos. Valeu a pena, porque também na altura eu participava em alguns programas de rádio, né? Aqui diz que deve de sacrificar a formação académica. Não propriamente a formação acadêmica, mas o valor da formação acadêmica, né? Ou seja, o valor, a mensalidade, a propina, né? Tinha que colocar um pause, né? Pause ainda, stop. Né? Vou dar prioridade aqui, estou em casa, não estou a fazer muita coisa, então vou ter que fazer. Eu sou uma pessoa já muito amigo de conhecimentos, né? Muito amigo de conhecimento. Mas antes de chegar a esse nível, né? Já que estamos aqui a falar de histórias de superação, né? Remete-me, na verdade, a voltar muito atrás, muito mesmo, porque, na verdade, se for para falar mesmo de mim, eu tenho que dizer para as pessoas, sobretudo para os jovens que me seguem, porque às vezes acham que o que me fala muito bem, ou está aqui bem vestido e tudo mais, acham que é uma coisa que assim aconteceu. Ok, instalar de dentro. Não, foi uma coisa conquistada, construída, e tudo que eu tenho, sim, é um merecimento. Então, eu sou um jovem, né? Sou um jovem com memórias muito cruas, muito duras. Memórias cruas. E muito duras. O que é O que eu estou a dizer? Eu tenho memórias muito difíceis, né? Por exemplo, só para ter uma ideia, eu tive a minha sétima, oitava, né? Eu estudei essa fase sem apoio, né? Financeiro, por exemplo, sem calçado para ir à escola, né? Sem uma pasta para colocar os cadernos. Eu lembro que eu fui à escola com um saco, ok? Eu colocava os meus cadernos no saco. Na altura os familiares não tinham como. Olha, não tinha sim, né? Essa é a verdade. Nós, enquanto família, na altura não havia, né, condições financeiras para poder pagar a minha escola, não tanto a minha como a dos outros irmãos, mas ainda assim o meu irmão motivou-me a continuar a estudar. Mas quando eu falo mais velho, quando falo o meu irmão motivou-me, não é em palavras bonitas, não. É motivar-te a dizer, tens de ir à escola, querendo ou não, é uma exigência. Sem condições, sem calçado bonito, ou sem calçado mesmo, de chinela. Eu me lembro da chinela que eu usava, sabe? Eram aquelas chinelas que só tinha amarela ou tinha tipo 7 cores, chamavam tipo arco-íris, algo assim. Eu usava essa chinela aqui para a escola. Sabe, aquilo foi muito chocante, muito impactante, que hoje eu não consigo esquecer. Como nós dissemos, nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos ressignificar. Hoje eu falo disso com muita naturalidade, porque já não sou a mesma pessoa, eu superei isso, né? Hoje eu consigo falar disso com alguma, com muita leveza, porque aquilo... Desculpe, alguma coisa ficou para trás. Nós gostávamos também de aqui observar e compreender. Por exemplo, o que é que fez, sabendo que naquela altura praticamente os seus pais não tinham, é isso mesmo? Sim. Os seus pais não tinham como, por exemplo, acrescentar um calçado, também comprar uma mochila, como muitos nesta altura
poderão ter seus pais que compram mais de 3, 4, 5 mochilas. Certo. O que é que fez, por exemplo, para poder sair desta toda a situação? E também vou colocar 2 perguntas. Como é que eram as crianças na altura? Já passou por esse processo de bullying? Sim, olha, na minha adolescência, né, na segunda infância, eu tive, na verdade, problemas de bullying na escola. Né? Por quê? Porque eu fui uma pessoa muito tímida. Né? Eu sofria de comportamento acanhado. Né? Eu não conseguia interagir, falar com as pessoas. Eu sofri muito bullying, né? Passei por muitas dessas situações, eu vi os meus colegas a me excluírem, né? do meio daquele ciclo de colegas, de amigos, né? Me excluíam e eu sentava sozinho. Sempre que eu fosse à escola, eu sentava sozinho, eu não sentava com ninguém. E depois, por conta dessa situação, instalou-se um espírito de revolta dentro de mim. Sempre que eu tivesse alguém que me insultasse, eu reagia com violência. Exatamente. Eu lembro de uma situação que aconteceu, acho que foi na 8ª ou 9ª classe, alguém insultou-me, fez bullying, né? Como de costume. Então eu peguei, eu já não me lembro no que era propriamente, eu peguei num objeto e então joguei ao rosto, né? E graças a Deus não aconteceu o pior, mas poderia ter acontecido, né? Poderia ter acontecido o pior, ou poderia ter acontecido o pior, mas graças a Deus não aconteceu. Por quê? Por conta do bullying. Só para dizer lá em casa aos nossos amigos, né? Sim, para dizer lá em casa aos nossos amigos que, sim, o bullying, na verdade, era foi uma experiência que eu vivi, não é? Senti na pele, e de fato eu aconselho os jovens, não é? Independentemente dessas situações que quiserem a vivenciar, né, na escola, procurem sempre por alguém para conversar, né? Procurem sempre por alguém para interagir, para falar sobre essa situação de bullying, porque na verdade quando nós nos abrimos para falar sobre os nossos desgostos, para falar sobre as nossas dores, é muito bom, porque estamos a procurar ajuda de alguém que tem maturidade, tem conhecimento para falar sobre, então aí estamos a procurar uma possível ajuda. Só que na altura eu não tinha isso, percebe? Eu não tinha isso, eu não tinha alguém para poder me aconselhar. Então eu ficava com essa dor dentro de mim mesmo, percebe? Eu ficava com essa dor dentro de mim mesmo. Até então que chegou uma fase que o meu irmão, eu falo muito do meu irmão, por quê? Porque o meu irmão fez um papel, né, paterno na minha vida. Okay. Meu irmão fez um papel que o pai não estava presente. Nem o pai presente, né? Nem um pai presente. Bem, para não ter que falar muito dessa personalidade, né? Vou ter que falar muito do meu irmão, porque ele esteve mais lá comigo, tenho mais memórias dele, né? Por quê? Porque o meu pai, não é? Esteve lá presente, mas eu senti mais o meu irmão, percebe? Senti mais o meu irmão. Não que o meu pai, não é? Não se responsabilizou pelas suas obrigações, não propriamente por isso, mas eu senti mais o impacto, não é, do meu irmão, né? A presença do meu irmão. Praticamente parece que ele estava muito mais consigo. Sim. No momento de Deus. Deixa que eu lhe diga o seguinte: eu aprendi a ler as primeiras frases da minha vida com o meu irmão. Não foi na escola, foi com o meu irmão, percebe? E eu falo muito aqui do meu irmão, como é que porque Adalberto Francisco Agostinho, ok? Adalberto Francisco Agostinho foi uma pessoa que me impactou muito. Eu não sei, mas o meu irmão foi uma pessoa que ajudou-me a me tornar o homem que eu sou. Como assim foi? Foi porque já não está entre nós. Já não está entre nós. Então foi uma pessoa que ajudou-me hoje a ser o homem que eu sou. Um homem que sabe dizer não, um homem que sabe dizer sim quando necessário. Por que eu falo do meu irmão? Porque assim, eu tenho amigos e o meu irmão faz parte, analista, ele é o primeiro. Analisa os
Os amigos, Sim, eu tenho poucos amigos, tenho 5 amigos, na verdade tenho 5 amigos. E o meu irmão foi o meu primeiro amigo, né? Por quê? Porque ele falava comigo as suas coisas pessoais, independentemente de ser muito mais velho, mas falava comigo as suas coisas íntimas, as suas coisas pessoais. E eu me via também na necessidade de partilhar com ele, né? As minhas coisas pessoais. Você sabe, enquanto adolescente, nós temos muitos gostos, temos muitas situações e eu me sentia no conforto de partilhar com ele, né? De partilhar com o meu irmão. é uma fase um bocadinho complexa, é uma fase boa também para se viver e também uma fase de muita atrofia. Sim, claro. Olha, eu tenho ainda lágrimas nos olhos para falar Um bocadinho sobre as coisas. O que é que te vem à cabeça quando pensas em teu irmão? o que me vem à cabeça. Coragem. O meu irmão ensinou-me a ser um homem de coragem. Aliás, quando falo de coragem, eu falo propriamente do filme que nós assistimos juntos. Eu aprendi que homem, Assistiram juntos. sim, o filme Homens Corajosos. Podem procurar na internet, né? O filme Homem Corajoso, que conta a história de 5 homens, né? 5 homens religiosos, né? 4 religiosos e um não, onde fala-se muito de coragem, né? Na capacidade dos homens terem a coragem de assumir os seus erros e ainda assim continuar a sua vida, não é? Houve uma fase, não é? Houve um episódio nesse filme que a pessoa mais influente entre os amigos perdeu a pessoa que ele mais amava, que era uma filha. Exatamente, que era uma filha. Então, ele tinha que saber, independentemente de ser o conselheiro entre os amigos, ele tinha que saber contrapor essa situação. Ou seja, independentemente de ser muito forte, aquilo lhe abateu muito, mas ainda assim, ele tinha que saber lidar com essa situação. Onde é que poderá ter buscado a sua própria resiliência? Porque penso que quando nós perdemos alguém é que nós amamos, necessariamente precisamos ir buscar certos recursos para que consigamos saber lidar com a dor, porque isso mexe com a nossa estrutura espiritual, física, deixa-nos tão abalados. Gostava aqui de saber o que é que praticamente fez para superar a dor da perda de sua. Olha, o meu irmão faleceu, né, bem recente, ok? Recentemente, e então eu não uso a palavra superação ou esquecimento, porque eu prefiro não superar, eu prefiro não esquecer o meu irmão. Eu coloquei assim nessa posição. Por quê? Porque superar o Adalberto seria mais ou menos esquecer, se diria, mais superar seria ter que não pensar mais nisso. Não, quando falo da questão de superar, falo na vertente de, por exemplo, ultrapassar a dor, passar no processo de luto e reequilibrar, por exemplo, manter o equilíbrio e continuar, mas claro, ele está dentro dos... Sim. Na verdade, as memórias ainda são muito novas, não é? Ainda são muito novas, mas cada dia que passa eu estou a aprender a viver com essa dor, porque eu decidi comigo mesmo ter que aprender a viver com essa dor, porque de facto existem coisas que nós não podemos mudar. Olha, eu tive que buscar o coach, não é? A ressignificação, que é para poder, na verdade, lidar com essa situação, porque para mim, e a ciência também diz isso, né? Que temos que aprender a lidar com experiências, coisas ou pessoas que nós não podemos mudar. Existem coisas que de facto nós não podemos mudar, e uma delas é a morte do meu irmão. Isso eu não posso mudar, mas isto eu posso encarar com um outro véu, com uma outra realidade, um outro significado. E eu preferi entender isso como sendo digamos, um ato de coragem, né? Eu quando lembro na personalidade, na pessoa em causa, eu lembro da coragem que ele me transmitiu. Então eu lembro-me dele dessa forma.
lembro-me dele dessa forma. Aliás, eu tenho boas memórias, né? Com ele, tenho muitas boas memórias. Imagina, por exemplo, alguém que lhe ensinou a ler, alguém que lhe ensinou a interpretar as cores, né? Da tua vida, alguém que lhe ensinou a encarar a vida da melhor forma possível, da forma correta, a ser homem de verdade. Você não esquece dessa pessoa. É muito legado que É muito legado que ele deixou comigo. E depois tem uma outra questão, né? Além desse legado, quando falo da coragem, eu falo propriamente daquilo que ele me deixou enquanto responsabilidade, né? E hoje quando olho para mim falam assim, valeu a pena ele ter feito aquele esforço, porque eu aprendi com ele, né? De forma dura, mas eu aprendi com ele. Então valeu a pena aquele esforço. Hoje eu tenho, tive que arcar com algumas responsabilidades que ele deixou graças àquele esforço. Imagina só, se eu não tivesse passado por aquela experiência, se ele não tivesse me ensinado a ler, a escrever, a trabalhar, buscar as minhas coisas com as minhas próprias mãos, e não ser um pedinte como um menino qualquer, hoje eu não poderia conseguir arcar com essa responsabilidade que ele deixou. Então, foi também superar muito. situações. E uma delas tem a ver propriamente com a minha área acadêmica, né? É uma pessoa que sempre me ensinou a estudar. E aqui, por exemplo, quando alguém pergunta para mim, mas o que é necessário para um jovem se tornar jovem influente, capaz de poder causar impacto na vida de outras pessoas? Mas é uma questão que também eu gostava de colocar, mas vou aproveitar aqui dar uma deixa aos nossos internautas, relativamente aqui à história de superação contada do nosso convidado especial, Hugo Pedro. Prontos, você que está do outro lado, caríssimo internauta, vou pedir também a ti que mantenha-se firme, possivelmente poderá ter perdido alguém muito importante na sua vida, alguém muito especial, mas é necessário que descemos a nossa cabeça, levantemos a nossa cabeça e caminhamos para frente, ok? Caminhamos para frente e que quando se perde alguém que nós amamos, deve ficar o legado, conforme aqui também foi contado pelo nosso convidado especial. Então, levanta a cabeça para frente. Agora vamos saltar já para o último bloco, o Pedro. Prontos, aqui as ondas de emoções aqui a fluírem. Certo. E ficar já assim um bocadinho, mas vamos levantar a cabeça, precisamos mesmo. E ainda assim vou pedir a ti, você que está a assistir a este vídeo, que compartilhe, comente, porque Ecos da Vida é um programa bastante importante, transformador, claro. E hoje também vamos falar um bocadinho, vamos ver um bocadinho a questão de sucesso. Este homem de bastante sucesso, Pedro, o cara que fez por aí 21 formações, que não é fácil. São 46 formações. 46 formações. Não, foram 21. Olha, gente, 46 formações. Então, penso que é muito trabalho. Muito jovem ainda, mas teve de percorrer fazendo formações para que conseguisse alcançar o que ele tinha. Agora, vamos olhar um bocadinho o que Pedro, o que é que tem a dizer sobre a questão do imediatismo? Porque hoje em dia os jovens estão muito imediatistas. Os jovens querem ter sucesso. O pensamento de ter sucesso acelera o desejo e acabam cometendo. O que tem a dizer para esta situação? Olha, por acaso é um mal social que acabou por afetar-nos a todos, não é? É que nem o vírus, né? Sim, é que nem um vírus, não é? Hoje é típico, não é? Olhar para um jovem e querer realização rápida. É muito típico, é muito notório se ires para um jovem perguntares, não é? Qual é o teu sonho, não é? Quais são as suas ambições, os teus objetivos. O jovem quer as coisas assim muito rápido, terá dificuldade de explicar, não é? Os passos que deve percorrer, que deve marcar para chegar até não sabe os passos. Não sabe, ou seja, é um jovem que quer as coisas assim, no instalar do dedo, da noite para o dia. Portanto, o imediatismo é um mal social que nós podemos aprender a lidar com ele. Como lidar com o imediatismo? Okay. Como lidar com o imediatismo?
para lidar com o negativismo, primeiro, o jovem tem que saber o que quer, para não falar do autoconhecimento, o jovem tem que saber o que quer, depois tem que saber o que é prioridade para ele, porque a vida não é uma questão de urgência. Os jovens dizem sempre, a vida é urgente, né? Vou fazer tudo agora. Não, a vida não é urgente. A vida é uma questão de priorizar as coisas. Tu tens que priorizar o que você pode fazer hoje, ou o que tu deves fazer hoje, né? E não deixar para amanhã. E o que você pode deixar para amanhã, não é? E assim sucessivamente. Ou seja, muitas pessoas têm feito o inverso. Fazem aquelas atividades que não são úteis, que não agregam valor para o seu desenvolvimento e que a prioridade das prioridades acabam esquecendo. Então eu acredito que os jovens hoje estão a procrastinar os seus sonhos, né? Por conta dessa questão aqui. A vida é urgente. Se você, por exemplo, vai perder uma semana em festa, você está a procrastinar, está a adiar a realização do teu sonho. Né? As pessoas, às vezes, quando nós falamos de sonho, pensam que é simplesmente uma imaginação. Não, sonhos são combustíveis. Enquanto você não tiver sonho, você não tem motivação para ir atrás da realização do teu sonho. Percebe? Eu gostava que repetisse aquela frase aí. Penso que é bastante poderosa. Sonhos são combustíveis. Enquanto você não tiver motivação, você não consegue ir atrás da realização dos teus sonhos. Percebe? Porque como um automóvel sem combustível, mesmo com um automobilista, não funciona. Assim também somos nós. Quando você não tem motivação para ir atrás das suas coisas, né, da realização dos teus sonhos, se você não tem disciplina, você não consegue realizar. Agora diga-me, né, como é que um jovem que tem mais tempo para festas, né, consegue tirar tempo para a realização do teu sonho? Não funciona. Então, para que se consiga ter sucesso, é necessário que haja persistência, determinação e também foco naquilo que se quer. Sim, foco significa ausência de distração. Então tem que, por exemplo, abster-se das distrações, as festas. Não estamos a dizer que você não pode se divertir, né? Nós estamos a dizer aqui. É necessário que haja diversão. Normal. Portanto, aliás, se for por excesso, acabar ser disfuncional para os seus objetivos, para o seu foco, conforme disse aqui o nosso convidado, que o foco é a ausência das distrações. Então, quando estiveres a fazer algo que é bastante importante, prioridade das prioridades, então tens que procrastinar, tens que evitar mesmo as festas, porque depois acaba caindo para o imediatismo, outros acabam correndo para casas escuras. Sim, porque imagina, se você não passar pelo processo, quando vires o outro bem sucedido, vais ter um sentimento de inveja, percebe? Vais ter um sentimento de inveja e vais querer aquilo que ele conseguiu alcançar com muito esforço em 2 dias, em uma semana, em um mês, quando ele dedicou-se para conseguir a sua casa, a sua felicidade, a sua família, o seu emprego, a sua empresa, o seu negócio. É um absurdo querer isto. Isso é que é de facto imediatismo. Os jovens querem as coisas da noite por dia. Vais ter que passar por muitos erros, não é? Muitas falhas, ok? É o seguinte, em Angola nós temos uma dificuldade. Qual é? Falta de mentores. Eu estive num programa de rádio, né? E que nós falávamos sobre os desafios dos jovens de hoje. E falávamos propriamente dessa questão aqui. O imediatismo, depois temos que chegar até essa questão de mentores, não é? Hoje temos, digamos, poucos jovens que buscam por uma mentoria. Ou seja, os jovens, pelo facto de quererem o imediatismo, algo rápido, esquecem-se do processo. O processo é o quê? Procurar por um mentor. Quando nós, por exemplo, nos identificamos tão facilmente com aquilo que nós vimos na internet, mais fácil nós cairmos no imediatismo. Então, qual é o conselho? Quando você vê o resultado de uma pessoa, de alguém que você tem como referência, procure sempre conversar com a pessoa, procure sempre ir mais a fundo da coisa, para procurar saber o que esteve na base, o que ele teve que perder, porque as pessoas, nós os jovens, só queremos os benefícios.
só queremos os ganhos, só queremos saber que, olha, isso aqui vai te dar aquilo, olha, isso aqui vai te dar aquele resultado. Do que já quer ter resultado. Não. Todo ganho significa também perda. Ok? Quando você quer ganhar alguma coisa na vida, significa que você vai ter que perder. E mais do que perder, tens que aceitar essas perdas. Os jovens não estão preparados para perder. Quando perdem, depois vai cair na depressão, vai cair na tristeza profunda, ou vai cair em outras situações. Por quê? Porque os jovens emocionalmente, mentalmente, não estão preparados para perder, só querem ganhar. Então precisam de entender que o ganho ou ganhar significa também perder. Exatamente. Então eu acredito que quando o jovem mudar a sua mentalidade, poderá mudar a sua realidade. É assim mesmo. Se vocês, os jovens, mudarem as vossas mentalidades, poderão mudar a forma como vocês veem as coisas. Porque eu posso ver, por exemplo, o teu Facebook, muitos resultados, uma pessoa bastante sucedida. Eu não sei, mano. Eu tenho que entender qual é o processo que você teve que passar, quais são os sacrifícios que você teve que fazer para você conseguir alcançar este sucesso. Os jovens não querem isso, os jovens querem o quê? Vou dar agora uma formação, eu não estou bem aprimorado em comunicação, eu já quero ser formador. Ok, olha, um ponto só aí, e vai mesmo continuar. É só para dizer, aquilo que o nosso convidado está aqui a falar, é bastante importante, a questão da própria trajetória, a questão do processo. Por esta razão em que Ecos da Vida traz histórias, traz processos de vidas vivenciados para que ofereça para si motivações, ofereça para si energias para que você continue a lutar, para que você continue a levantar a sua cabeça e procurar várias formas com exemplos de histórias aqui contadas, você se automotivar, porque precisamos parar para pensar dos sonhos falsos que se têm vendido por aí fora. As informações, os resultados que têm aparecido nas redes sociais é fruto de um processo. Por isso é que nós, Ecos da Vida, trazemos histórias impactantes, histórias, processos, para que você consiga entender como é que os nossos convidados, especialmente aqui o Hugo Pedro, teve um processo. Vimos aí a questão também do seu querido irmão, que Deus o tenha, e também que os processos que ele teve, não teve uma mochila conforme alguns têm, usava a sacola para botar os seus cadernos. Então é um processo que teve de passar, teve de perder tempo, muita coisa a estudar. Então é isso, você, caro internauta, que precisa colocar em mente para que consiga obter os seus resultados. Mas ainda assim o sucesso, o fato de querer ter sucesso, só a palavra sucesso já acelera a nossa cabeça. Já acelera a nossa cabeça porque nós não temos um significado apropriado a esta palavra, não damos a esta palavra. Por exemplo, o sucesso não é para ser definido, não existe uma definição. Ponto. É que as pessoas têm definido muito o sucesso. Têm definido, ou seja, o conceito de sucesso é subjetivo. Cabe a cada um de nós atribuir uma percepção, um significado ao sucesso. Porque, por exemplo, se o teu sucesso é ter carro, o meu não. Se o teu sucesso é ter uma casa, o meu não. Então o sucesso é subjetivo. Cada um deve definir um sucesso para si mesmo. Eu, por exemplo, para mim o sucesso é, primeiro, ser feliz com a minha família. Ninguém toca na minha família. A minha família é o pilar da minha vida. Quando se fala de sucesso, de prosperidade, eu falo da minha família. Porque é lá onde eu coloco todas as minhas energias, a minha crença. É na família que eu confio todas as minhas forças. Quando eu saio de casa, eu lembro de uma frase que a minha mãe diz sempre: o homem dignifica, o trabalho, aliás, dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. Eu lembro-me disso todos os dias quando eu saio de casa. E eu então tenho que pensar que eu tenho que sair de casa, que é para ir buscar alguma coisa, por conta da minha família. Primeiro a minha mãe, a minha família. Se você mexer na honra da minha família, desrespeitar a minha família, estás a desrespeitar a mim, estás a mexer no meu sucesso, na minha prosperidade. Então eu tenho isso como crença. Para mim, sucesso não é o que as pessoas dizem. As pessoas dizem que sucesso é ter um carro de luxo, não é? Ter uma casa de luxo.
é sucesso para ele. Para mim pode não ser sucesso. Então sucesso é visto de forma subjetiva e não de forma objetiva. Ok, falando em sucesso, nós precisamos também entender várias trajetórias, conforme disse. E sucesso, de certa forma, tem sido particular. Sucesso para mim pode não ser para ti. Talvez eu queira ter sucesso na família e você talvez na sua carreira. Você quer ter na sua carreira, na sua profissão. Os livros são um dos primeiros passos importantes para que consigamos alavancar os livros, as formações. Os cursos são importantes para que consigamos alavancar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pretende se tornar profissionalmente. E falando em livros, o nosso convidado também penso que é responsável de uma biblioteca, será? Sim, biblioteca. A nível do município de Itaquaco. Sim. Conta-nos lá um bocadinho Essa é uma outra experiência que se calhar numa outra ocasião poderei ir mais a fundo, mas eu posso adiantar, dizer que a nossa biblioteca hoje é a maior de Itaquaco, mas nós começamos com 89 livros. Hoje temos mais de 5.000 livros. Ok? Então é uma biblioteca que nós começamos sem comissões, né? Sem comissões mínimas para começar uma biblioteca, mas ainda assim nós começamos a nossa biblioteca porque nós na altura queríamos diminuir a delinquência juvenil na nossa comunidade. E assim o fizemos, né? Teve um bom efeito porque na verdade a delinquência também não é de forma generalizada ou específica, né? A delinquência também é causada pela desocupação dos jovens, ok? Então quando o jovem não está ocupado com algo útil, acaba por pensar em fazer coisas, né? Ilegais, né? Envolver-se em grupos desnecessariamente. Então eu tive a iniciativa, depois com os meus amigos, mentorandos, né? Criamos uma biblioteca com apenas 89 livros que faziam parte da minha biblioteca, no meu quarto, na minha casa, ok? Então tirei do meu quarto, da minha casa e decidi levar para um jovem. Mas também foi por conta de uma motivação que eu tive, uma motivação externa que eu tive, porque moveram a biblioteca daqui a nível do município, não é? Então eu decidi tirar os livros da minha casa para doar à minha comunidade e assim aconteceu. Então, falar dos livros, falar da biblioteca é falar totalmente de vida. Atualmente já estão com quantos livros? Mais de 5.000 livros. Mais de 5.000 livros, sim. A nossa biblioteca tem uma abrangência internacional, ok? Está em Itaquaco, mas tem uma abrangência internacional. Por quê? Por conta dos apoios que nós tivemos, por conta das amizades em Portugal, né? De forma online, né? Virtual. Então já recebemos feedback de jovens que vivem em Portugal, que recomendam, né? Jovens que vivem em Itaquaco a visitarem a nossa biblioteca. Tem sido muito bom. Então, quando eu falo de biblioteca, também falo de livros que mudaram a minha vida, não é? E hoje eu trouxe aqui 3 livros, não sei se já posso ir, né? Exato. Hoje eu trouxe aqui, na verdade, 3 livros que é para poder recomendar aos nossos amigos lá em casa, os telespectadores do programa Ecos da Vida, certo? Então eu trouxe aqui 3 livros e o primeiro livro tem a ver propriamente com o poder da comunicação, ok? Ou seja, hoje em dia, todo o resultado que nós queremos alcançar depende propriamente de uma comunicação assertiva. Então procurem sempre melhorar a vossa comunicação através de falar, não é? Com eficácia, ok? Temos aqui esse livro, Falar com Eficácia, que podem encontrar, olha, aqui no nosso escritório, aliás, que é na Laje Este, aqui no município de Itaquaco, né? Falar com eficácia, por quê? Porque chega de dar volta, né? Chega de dar volta sobre os assuntos que nós queremos abordar, sobretudo naqueles ambientes corporativos, né? Okay. Exatamente, quando nós queremos ser muito bem produtivos, temos que trabalhar muito bem a nossa comunicação. Depois, temos aqui também alguém que ajudou muito a nossa biblioteca a crescer, que é o Dr. Moraes Cambumbi, né, que escreveu o livro Crônicas da Vida Acadêmica, onde ele motiva os jovens a continuarem com esse processo acadêmico, independentemente das dificuldades, porque o Moisés
testou 3 vezes na UAN, né, que é na Universidade Agostinho Neves, testou 3 vezes, mas infelizmente se reprovou nessas 3 vezes, mas ainda assim não desistiu. Exatamente, não desistiu e continuou numa faculdade privada, né, numa universidade privada. Então foi lá fazer o seu ensino superior e hoje ele é docente universitário. Ok? Então está aqui o livro dele, vocês podem também ler para poder então ganharem um pouco mais dessa experiência e não vão se arrepender. Eu recomendo muito este livro porque também me motivou e continua a motivar hoje. Só de facto de ler vai por acaso muito motivar. Depois, temos aqui na verdade o Lobo da Wall Street, né? Ou então Os Segredos dos Lobos. Ou seja, na verdade esse livro é para quem quer vender e vender a sério, né? Para quem quer de facto alcançar resultados quando falamos de venda. E hoje eu estou envolvido em negócios, em empreendedorismo, também sou empreendedor e eu vendo, graças a Deus, com alguma facilidade por conta desse livro. Então eu também recomendo, né, os nossos amigos lá em casa a lerem este livro, procurarem esse livro nas livrarias a nível do nosso mercado nacional, né, para poder então beberem muito dessa literatura aqui, que não vão se arrepender, como vocês sabem, né? Vender não pode dar vergonha, tem que dar dinheiro, ok? Então vão buscar esse livro para poder então apreciarem aquilo que é o mundo das vendas, né? Bastante interessante aqui as obras apresentadas pelo nosso convidado, aqui Jordan Belfort. Belfort, exatamente. Belfort, Os Segredos do Lobo. Livro interessante para quem pretende vender. Vender não dá vergonha, vender dá dinheiro. Então precisamos de deixar a vergonha de lado e irmos para frente, ok? E também aqui o livro de comunicação, falar com eficácia, a chave para o êxito profissional. Você quer falar bem, quer se comunicar bem, porque diz que a comunicação é a chave de qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. Amoroso, profissional, no trabalho, familiar. Exatamente, a comunicação é importante, porque além da gente usar a voz, também a nossa gesticulação, a nossa expressão facial e isso o nosso corpo comunica. Tudo comunica. E falando aqui de comunicação, né? Convido-vos a buscarem o livro do Amy Cuddy, que é O Poder da Presença, onde vocês também podem vender só pela forma como vocês se sentem. Ok. Exatamente. Aliás, eu já vendi mesmo, né? Pela forma como uma vez eu me sentei aqui mesmo no nível aqui onde estamos, não especificamente aqui num outro lugar, né? Por quê? Porque tudo que a gente faz a nível corporal, gesticulação, comunica. Então precisamos de melhorar a nossa gesticulação, porque assim, na comunicação existem 3 fases: entender, convencer e persuadir. Há pessoas, por exemplo, que nem sequer conseguem fazer entender. Se você não pode fazer entender alguém, você não pode convencer nem sequer persuadir. Para você conseguir fazer persuadir, isso é venda. Se você quer fazer um cliente comprar o seu negócio, o seu produto, aliás, ou o seu serviço, tu tens que saber convencer essa pessoa. Isso é comunicação. É oratória, né? É neuro-oratória. Então, tudo isso eu aprendi, tanto informação como experiência também em livros, né? Então é uma forma de dizer, busquem ler sempre, né? Não desistam, independentemente dos livros estarem em escassez, né? Às vezes não temos dinheiro para comprar livros, mas procurem sempre ou emprestar, ou façam sempre um sacrifício no vosso ordenado, né? Ou nas vossas finanças, que é para poder então comprar um ou outro livro. Ou também visitar a nossa biblioteca, não é? Ou também visitar o nosso escritório, que é a Lagesta, aqui no município de Itaquá, aqui mesmo, depois da Samucharia, não é? Para não fazer publicidade, né? Visitem os nossos livros, que poderão também ganhar muito conhecimento. E vocês já sabem, né? Se for para me despedir, eu digo sempre: quem tem marca, marca. Exatamente. Quem tem marca, marca. E nós também já estamos na reta final do nosso programa, Ecos da Vida. E conforme prometemos que nesta segunda edição nós aqui teremos histórias impactantes, emocionantes e também de superação.
Aí então foi contada sobre os livros e também sobre a questão da marca. Quem marca, marca. Quem tem marca, marca. Então, não é só a própria marca, e marca a sua história, marque connosco também Ecos e Factos, ou seja, Ecos da Vida, até que já Ecos e Factos, perdão, e vou também aqui pedir ao nosso convidado que deixe o seu contato, porque ele é treinador de... Treinador comportamental, treinador de comunicação também, não é? O meu contato é o 928, o meu contato é o 928 56 36 17. Repito, 928 56 36 17. Ou também podem ir no meu Facebook, que é Uki Pedro Escritor, Uki Pedro Escritor, Uki, ou também no meu Instagram, Uki Pedro Escritor Uki, não é? A Academia Free Mind. Vão lá no Facebook para poder obter mais informações sobre como é que vocês podem participar nas nossas turmas, nas nossas formações. Como sabem, eu dou formação de comunicação e oratória para ajudar as pessoas a aumentarem as suas produtividades ou também as suas performances. Então, os contatos são esses. Vão até o nosso Facebook, até o nosso Instagram, para procurarem saber como é que nós podemos ajudar-vos a melhorar os vossos resultados. Isso. Ok, obrigado. Então, os contatos aí foram deixados pelo nosso convidado, Pedro. Ele que é treinador comportamental e também treinador de oratória. Você que quer receber o treinamento de oratória e também comportamental, técnicas de venda, então converse com esse jovem que tem muito, que está repleto e cheio de conhecimento sobre essas áreas todas, que é bastante importante. Nós, Ecos da Vida, temos vida também ao seu ecrã, você que está a acompanhar este programa, que também já pedi para você colocar um gosto, né? Coloque um gosto, partilhe com mais pessoas, porque tenho plena certeza que este conteúdo, partilhado aqui, poderá também mudar e transformar a sua vida e também a de quem estiver próximo de si. O nosso programa chegou ao fim. Dizer que eu sou Kiko Gonga, ainda não me apresentei ainda, sou Kiko Gonga, o apresentador deste programa, que na TV Ideias Claras trazemos ideias que vão além da sua imaginação. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui. Obrigado mesmo. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. A todos vocês, internautas, obrigado pela vossa presença e eu até já. Histórias emocionantes, desafiadoras, arrepiantes, carregadas de superações que vão transformar a sua vida. E aqui, nos Ecos da Vida.